Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saúde a todos com a santa paz de Deus. Espero que esteja tudo bem contigo e com toda a tua família também. Quero te convidar a vir comigo a analisar, a examinar as Escrituras mais uma vez a respeito de mais um tema, hoje, no caso, apóstolos, né? O que significa essa expressão apóstolo? Existem apóstolos no dia de hoje? E aí? Vamos tirar essas e outras dúvidas nesse vídeo. Então, vem comigo depois da vinheta. Ótimo, então vamos lá. Não gosto muito de me delongar no início do vídeo, então vamos direto para o assunto, beleza? Temos aqui apóstolos. Que ideia se tem hoje sobre o termo apóstolo? Eu selecionei aqui três posições, né, três formas de ver essa questão de apóstolo, né, que a gente ouve falar por aí. Nós vamos analisar se essas posições são bíblicas ou não, certo? Então vamos aqui, eu selecionei aqui. Não são só essas, né? Tem outras, mas essas aqui são as mais evidentes hoje em dia que se fala a respeito disso, né? Primeiramente, é uma patente da hierarquia eclesiástica. Será que uma patente, será que é uma questão hierárquica? Apóstolo está acima de alguma coisa e abaixo de outra? Será que é isso? Temos aqui também a ideia de que são apenas os 12, as 12 pessoas que conviveram com Jesus, né? Alguns dizem, não, apóstolos foram aqueles 12, encerrou, ninguém mais pode ser chamado de apóstolo, né? Será que essa ideia é bíblica também? Vamos lá. Terceiro ponto, há aqueles também que acreditam que apóstolos são pessoas a quem devemos devoção ou até adoração. Sermos devoto do apóstolo fulano e tal, devoto de São fulano, São ciclano e tudo mais. Será que essa visão é bíblica também? Então vamos lá. Temos aqui, vou selecionar o primeiro ponto, vamos analisar um por um, de acordo com as escrituras. Primeiro ponto aqui é uma parte da hierarquia eclesiástica, né? Então, há aqueles que acreditam que na sua igreja existe uma certa hierarquia, como por exemplo, existe o membro, né? Depois do membro eu tenho um obreiro, né, que seria aquele que, além de ser membro, ele é destacado para cumprir alguma função dentro da igreja. Teríamos também o pastor, que está acima do obreiro. Depois teríamos o bispo acima do pastor. Depois o apóstolo, que ficaria acima do bispo, né? Só que já havia aí casos, né, onde colocam até uma função acima do apóstolo, que seria o patriarca, né? Então existem aqueles que, no anseio de ser destacados demais, de ser diferente dos outros, de sentar nas primeiras cadeiras, né? Temos aí aqueles que se denominam patriarca, né? Depois desse patriarca, talvez o que seria? Que seria possível que aparecesse também? Um semideus? Não sei, né? Não sei até onde essa ânsia do ser humano de receber destaque, né? Eu não sei até onde ela vai, né? Então, temos aqui também, eu não coloquei aqui nessa hierarquia o levita, que é a pessoa que trabalha com louvor, e o diácono, né? Então não coloquei aqui, mas eles ficariam ali mais ou menos entre o obreiro, o pastor, o bispo, não sei, né? Mais ou menos por aí, né? Porém, essa ideia de hierarquia não é bíblica, tá? Então, existem sim o bispo, existe sim o apóstolo, existe sim o diácono, mas essa questão de hierarquia, nós não vemos a Bíblia abordando, a Bíblia fortalecendo essa ideia de que alguém está acima do outro, né? Pelo contrário, Cristo nos representa como ovelhas. Ele é o nosso pastor, ele é o único destaque, né? E todos os demais somos ovelhas comprados pelo mesmo preço, o sangue vertido na cruz, né? Então a Bíblia não nos trata a respeito dessa hierarquia, né? Então se não trata o apostolado como hierarquia, então qual seria a ideia então? Eu selecionei aqui a Wikipedia, alguém vai dizer assim, então que você vai pesquisar pela Wikipedia, né? Não é pela Bíblia? Não, calma, calma, querido gafanhoto. A intenção aqui é apenas a gente destacar o termo apóstolo, né? Então eu queria selecionar aqui um dicionário grego, mas eu não consegui essa imagem, então eu coloquei o Wikipedia, né? Mas essa mesma nomenclatura, essa mesma forma de ver a palavra apóstolo, né? Essa mesma tradução, ela está em qualquer outro dicionário de grego que você vai encontrar isso, né? Então temos aqui na tradução cristã, apóstolo, né, que vem da linguagem grega, né, é aquele que é mandado em uma missão.
Ou seja, a palavra apóstolo, né, na sua ideia base, ela quer dizer apenas aquele que é enviado para desempenhar uma missão, principalmente a missão de evangelizar. Então, o apóstolo seria meio que um missionário, né? Um apóstolo seria um evangelista, né? Então, temos aqui, se a ideia de apóstolo, o significado da palavra apóstolo não é uma questão hierárquica, né? Então, seria o quê? Um ministério ou uma função distinta. Veja, não é uma questão, né, de quem está acima de quem, mas uma questão de quem faz o quê. Tá? Então, o apóstolo seria um evangelista, ou um missionário, ou um mensageiro das boas novas, né? Ou seja, alguém que vai pregar o evangelho. Nada mais do que isso, certo? Assim como temos outras funções, né, e não questão hierárquica, mas apenas funções dentro de uma igreja, segundo a própria Bíblia, né, temos aqui, por exemplo, o ancião que cuida da parte espiritual doutrinária da comunidade cristã. Temos essa prova em Atos, capítulo 14, versículo 23, né, onde se fala, foram eleitos, elegeu-se anciães para cuidar desse ministério, dessa função distinta, tá? Temos aqui também o diácono, que é bíblico também, que é aquele que cuida da parte material da igreja. Em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6, deixa bem claro, é bem explícito, né, a criação, o porquê da criação dessa função, né, e o que significa essa função, né, o que é que o diácono faz. Então, lê lá em Atos capítulo 6, do 1 ao 6, né, mostra lá, fala sobre a instituição dos diáconos, ou seja, a criação desse cargo e o motivo pelo qual eles foram criados, certo? Temos também o cooperador, que é aquele que auxilia os demais, auxilia o ancião, auxilia o diácono também, né? Em Colossenses, capítulo 4, versículo 11, né? Paulo fala sobre, cita o nome de alguns e dizem, isso aqui são os meus cooperadores no reino, né? Eles me auxiliam no reino de Deus. E temos também aqui, assim como temos o diácono que cuida da parte o ancião que cuida da parte espiritual, o diácono que cuida da parte material, o cooperador que auxilia os demais, temos o apóstolo que faz o quê? Evangeliza. A prova disso está em Coríntios capítulo 9, versículo 2, que diz, esse é o selo do meu apostolado. Paulo diz que o selo, aquilo que prova que ele é apóstolo, é ele ter evangelizado, né? Então, nesse caso aqui, a primeira ideia já arrisquei aqui, porque ela não condiz com as escrituras. O apostolado não é uma questão hierárquica, tá? Mas apenas uma função distinta das demais. Vamos para o segundo ponto aqui. São apenas as 12 pessoas que conviveram com Jesus. Há aqueles que dizem que não, apóstolos foram aqueles 12 e só. Ninguém mais pode ser chamado de apóstolo de forma alguma. Vamos analisar se isso é bíblico também, né? Então temos aqui. Porém, se dissermos que são apenas os 12, temos esse questionamento aqui. Mas Paulo também não se considerava apóstolo? E aí? Nesse caso aqui, alguns argumentam, não, mas Paulo se considera apóstolo porque o critério para ser considerado apóstolo é porque ele viu a Cristo, né? Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso aí, né? Os apóstolos viram a Cristo, Paulo também viu a Cristo, então por isso que o critério é esse. Se você esteve lá, você evangelizou, mas você viu a Cristo, no caso, Paulo não viu fisicamente, mas teve a visão de Cristo, né? Naquele momento, no caminho de Damasco, né? Então, o critério seria isso, você ter visto Cristo. Só que aí eu levanto uma outra questão. Se o critério é isso, e tem 12 apóstolos que viram e Paulo que viu também, então seriam 13 apóstolos e não 12. Bem, segundo as escrituras, né, a gente vê várias citações, até em Apocalipse, ou até Jesus falando, né, ele sempre cita 12, não cita 13 apóstolos, né? Então, fica esse questionamento. Será que a função de apóstolo se destaca porque é alguém que viu a Cristo? Vemos que, se colocarmos esse argumento, fica essa confusão na nossa mente, né? Então, o real motivo seria qual, então, para Paulo ser considerado apóstolo? Temos aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2 e 3, que diz o seguinte, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Então, Paulo diz que o selo, a prova, o critério para ele ser chamado de apóstolo não é porque ele viu a Cristo, mas porque ele evangelizou. Ele diz, vocês, coríntios, que foram evangelizados por mim, que creram a partir da minha pregação, são a prova de que eu sou apóstolo, ou seja, eu sou um evangelista, eu sou um missionário, eu sou alguém que traz as boas novas. Então, o selo do apostolado não é aquele que viu a Cristo, mas aquele que evangeliza.
Tá? Então, a defesa de Paulo é dizer que ele evangelizou aquelas pessoas. Se ele evangelizou, ele é evangelista. Se ele evangelizou, ele é missionário. Se ele evangelizou, ele é um apóstolo. Não a ideia de que ele viu. Você volta a falar assim, nós colocamos esse argumento, então fica essa questão. Mas Paulo também viu, então são 13 e não 12. Fica confuso, né? Então vamos lá, mas alguém pode ainda estar com alguma confusão. Mas peraí, são 12, são 13, Paulo era apóstolo, não era? O que é isso? Então eu coloquei aqui um gráficozinho bem claro para que todos possam perceber e entender melhor isso, né? Então temos aqui em cima aqui, os 12 que estiveram com Jesus, aqui embaixo eu tenho Paulo, e aqui embaixo mais embaixo eu tenho as demais pessoas que evangelizaram no passado ou nos dias de hoje, né? Todos aqueles que evangelizaram. Quem realmente é apóstolo? Então temos a primeira visão aqui, que diz que apenas os 12 são apóstolos, né? Então essa é a primeira visão. Será que essa visão está correta? Para essa visão estar correta, precisaria que Paulo estivesse mentindo. Então Paulo estaria mentindo? Eu creio que não, né? Paulo foi um servo de Deus, ele destacou-se pelas cartas que ele escreveu, pelo evangelho que ele difundiu. Não só isso, mas ele teve uma função muito importante na obra de Deus, porque a intenção de Cristo era que os discípulos saíssem, os apóstolos, né, saíssem pregando o evangelho por todo o mundo, principalmente para os gentios, para todas as pessoas, né? Enquanto que eles, no início, ficaram meio que ali, presos apenas ali na área de Jerusalém, né? Até que existe aquele episódio onde Deus fala diretamente para Pedro, né? Dá aquela visão daquele tecido, né? Daquele pano que desce e abre, tem vários animais, e Deus diz para ele, mata e come. Ou seja, naquilo ele queria dizer para Pedro que ele deveria evangelizar Cornélio, embora Cornélio não fosse judeu, né? Então, resumindo, aquele episódio, Deus está falando para Pedro, Pedro, vai evangelizar os gentios, Pedro. Não é para evangelizar só judeu, não. É a todos os confins da terra. E aí, Paulo, né, o seu encontro com Paulo no caminho de Damasco, e faz ele o apóstolo dos gentios. Ou seja, o evangelista dos gentios. O missionário dos gentios, né? Então, Paulo, né, não posso de forma alguma dizer que Paulo estava mentindo, dizer que Paulo não foi apóstolo. Não tem como provar biblicamente isso, né? Então essa visão é uma visão falha, a visão de dizer que apóstolos foram apenas os 12, né? Vamos para a segunda visão, que é dizer que, olha, tá bom, então os 12 foram apóstolos, Paulo foi apóstolo, porém os demais que evangelizaram na época ou que evangelizam até os dias de hoje não são considerados apóstolos, né? Será que essa visão está correta? Para ela estar correta, perdão, eu deveria responder a seguinte pergunta. Então seriam 13 apóstolos e não 12? Volta essa questão novamente. Se apenas os que viram a Cristo, né, são considerados apóstolos, então seriam 13 e não 12, né? Então vemos que, mais uma vez, essa visão também está incorreta segundo a palavra de Deus. Vamos para a terceira visão, que seria a de que os 12 são apóstolos, Paulo é apóstolo, e todos os que evangelizaram e que evangelizam nos dias de hoje, né, os que se desprendem em uma missão de evangelização, são considerados apóstolos, né? Será que seria essa a visão correta? Temos aqui, se em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2 e 3, nós lemos, né, que a defesa, o selo, o critério de ser chamado de apóstolo é evangelizar, então essa visão estaria correta. Se os discípulos, se os apóstolos, os 12, né, evangelizaram, são apóstolos. Se Paulo evangelizou, é apóstolo. Se as demais pessoas naquela época que evangelizaram e nos dias de hoje evangelizam, então eles são apóstolos também. Se o critério de ser apóstolo é evangelizar, todos os que evangelizam são apóstolos também. Então essa seria a visão correta biblicamente, ok? Mas espera aí, alguém pode dizer assim, não, mas tem mais um probleminha aí, né? Então os primeiros apóstolos não têm nenhum destaque dos demais, né? Será que, como a gente responderia essa pergunta? Vamos lá. O que que os torna destacados dos demais? O que é que serem eles chamados de apóstolos, os demais não são apóstolos? Não é isso. Tanto eles como os demais são apóstolos. Só que existe um critério, uma outra coisa que os destacam dos demais. Primeiramente, aqueles 12 que foram escolhidos por Cristo, né?
pelo fato deles serem escolhidos, né, por Cristo no início, eles iniciaram a obra de evangelização. Então, eles já recebem esse destaque dos demais apóstolos, né? Em João capítulo 6, versículo 70 diz, não vos escolhi a vós os 12? O próprio Cristo está dizendo, não fui eu que vos escolhi? Ou seja, eu os escolhi a dedo. Então, somente eles foram escolhidos por Cristo enquanto ele estava fisicamente nessa terra. Então, já demonstra uma diferenciação deles para todos os outros apóstolos, né? Segundo, o próprio Cristo diz que eles julgarão as 12 tribos de Israel. Então, mostra mais um destaque deles para os demais, né? Então, Mateus capítulo 19, versículo 28 diz, vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também um outro critério que demonstra a diferença deles para os demais é que eles são denominados os 12. Observe que eu não estou falando aqui que aqui é uma contagem de 12, mas uma nomenclatura. Eles são nomeados de os 12. Veja um versículo como esse. Ó. Mateus capítulo 26, versículo 14 diz, então um dos 12, chamado Judas, né? E aí vai falar sobre o que Judas fez, Judas traiu ao Senhor Jesus, né? E tudo mais. Mas perceba que aqui ele não está contando. Né? Ele não está apenas contando a quantidade, mas ele está nomeando, né? Nomeando aquele grupo de os 12. Então, existem vários apóstolos, mas poucos podem ser chamados de os 12. Né? Observe que existem sim passagens na Bíblia, né, que onde ele utiliza esses 12 é apenas uma questão de contagem, como por exemplo, vemos aqui em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó, e chamando os seus 12 discípulos, né, está aqui falando das mesmas pessoas, mas essa formação dessa frase, a estrutura dessa frase, está nomeando essas pessoas de discípulos, né? 12 aqui é apenas a contagem mesmo, tá? Não é desses versículos dos quais eu estou falando, mas de versículos que não usam a palavra 12 apenas como uma contagem, mas como uma nomenclatura. Veja mais versículos a respeito disso. Atos capítulo 6, versículo 2 diz assim, os 12 convocando a multidão, então observe, ele não fala os 12 apóstolos, os 12 discípulos, ele já chama mesmo e dá o nome de os 12. Então aqui não é uma contagem, mas uma nomenclatura, né? Então eles são nomeados de os 12. Seria mais ou menos como às vezes a gente vê falar sobre o G20, né? São um grupo de países, né? De 20 países, né? Que se reúne, né? Para discutir questões de governos e tudo mais. Então, por causa disso, nós vamos dizer que os demais países da Terra não são países? Não, claro que são países, mas G20 só são aqueles. Né? Então, existem vários apóstolos, mas os 12, os que são chamados de os 12, que é um grupo especial, um grupo separado a dedo pelo Senhor Jesus Cristo, são poucos, né? São apenas aqueles que conviveram realmente com Cristo. Né? Não pelo critério de terem visto a Cristo, mas pelo critério de serem escolhidos por ele. E o próprio Jesus disse que eles julgarão as 12 tribos de Israel. Olha outro versículo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, que diz, visto por Cefas e depois pelos 12. Aqui está falando sobre Cristo, né? Paulo está falando sobre Cristo, né? Que ele ressuscitou. E ele primeiramente foi visto por Pedro, mas depois foi visto por um grupo chamado de os 12. Né? Então não foram qualquer apóstolos, né? Foram os 12, certo? Então temos essa distanciação, esse distanciamento, essa caracterização, essa mudança, né? Essa diferenciação dos demais apóstolos, né? Porque daqueles que foram escolhidos por Cristo, porque somente eles podem ser chamados de os 12. Agora, olha que interessante como é a palavra de Deus, né? Se apenas eles fossem destacados como apóstolos, né? Alguém poderia, e fosse proibido que outros fossem apóstolos, né? Tivessem esse cargo, então ficaria fácil alguém dizer assim, não, mas eu sou apóstolo, né? Ser contra a palavra de Deus, eu sou apóstolo também, né? Porém, quando ele chama de os 12, 12 é 12 e acabou. Né? Não tem como você, se você quer se destacar, se você quer tomar essa nomenclatura porque você evangeliza, ok, você é um apóstolo. Agora, se você quer ter o destaque daqueles que Cristo escolheu, você não pode, porque eles são apenas 12, ok? Então, esses 12 são, esses que são chamados de os 12, têm esse destaque dentro da palavra de Deus, né? Então, temos aqui, todos são apóstolos, os que foram escolhidos por Cristo, Paulo também que evangeliza é apóstolo, os que evangelizam hoje, os que são missionários são apóstolos também, porém um destaque, né,
está para apenas esse grupo aqui, que é chamado de os 12. Tá? Em outras partes da palavra de Deus você vai ver lá. Então os 12 estavam lá, os 12 decidiram, né, porque eles são um grupo diferenciado por essa nomenclatura e não pela nomenclatura de apóstolos, certo? Então temos aqui essas ideias aqui, vamos para a terceira. Já vimos a primeira, já vimos a segunda, vamos para a terceira. Quer dizer que o apóstolo é uma pessoa a quem devemos a devoção e adoração. A pessoa diz, sou devoto do apóstolo tal, sou devoto. Será que a Bíblia permite isso? Vamos ver esse ponto de vista também, né? Então temos aqui. Primeiramente, o argumento que utilizam, né, para dizer que devemos ser devotos, né, devemos ser servos, devemos ser próximos a um apóstolo ou outro, né, é porque eles fizeram milagres. Né? Será que esse argumento é convincente? Será que esse argumento é bíblico? Vamos ver em Atos capítulo 3, versículo 12. Onde se diz assim, varões israelitas, né? Pedro, né, ele cura, ele tem um episódio onde é curado, né? Eu já ia falando aqui que Pedro curou, né? Mas vamos ver como é que aconteceu realmente, né? Então, há a cura, né, de uma pessoa que é coxo, né, na frente do templo, né? E aí as pessoas começam a ficar em volta de Pedro e olhar para Pedro, talvez até futuramente pedir que ele faça mais obras, que ele faça mais milagres, mas olha o que Pedro fala. Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Né? Ou por que olhais tanto para nós? Por que vocês estão olhando para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, ué, por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão quase que direcionando uma adoração, uma devoção para nós? Até parece que fomos nós que fizemos isso. Então Pedro está negando que é a virtude ou a santidade deles que fizeram isso, mas dizendo que foi Deus. Leia essa passagem completamente, você vai ver claramente, né? Pedro não está dizendo que ele fez milagre, ele está dizendo que o Senhor, nosso Deus, fez milagre. O próprio Cristo falou certa vez, né? Se vocês crerem, né, vocês farão obras maiores, né? Ou seja, vocês quem? Os apóstolos, os santos, as pessoas diferenciadas? Não, qualquer aquele que serve a Deus pode ver obras maiores, né? Então, por quê? Porque há em nós alguma virtude, há em nós, servos de Deus ou pessoas daquela época, alguma santidade que prova e é provada através de um milagre? Não, na verdade quem faz a obra é Deus. Né? Então essa questão de fazer milagre, provar que é apóstolo porque faz milagre, provar que eu devo adoração para alguém porque ele fez milagre, a gente vê que a palavra não concorda com isso. Né? Outro argumento que demonstra essa devoção, que tenta apoiar essa visão de devoção, é dizer que eles são autoridade e não servos. É dizer que, olha, eu não vejo os apóstolos como servos do reino de Deus. Não, eles são autoridades, eles são hierarquias, né, como a gente viu anteriormente. Será? Veja só, em Atos capítulo 11, Pedro justifica-se por ter batizado Cornélio. Então Pedro foi lá, batizou um gentil. A igreja não gostou muito disso, porque não tinha caído ainda no entendimento de que a palavra de Deus deve ser pregada para todos, né? Então houveram aqueles que reclamaram. E qual foi a atitude de Pedro? Justificar-se perante eles. Então vemos aqui que Pedro não se coloca no lugar de autoridade, dizendo assim, eu batizei porque batizei e vocês têm que aceitar e pronto. Eu estou acima de vocês. Não é essa a questão. Pelo contrário, ele vai se justificar perante a igreja, mostrando não uma posição de autoridade, mas uma posição de servidão. Quer fazer uma prova disso? Procura alguns dos que se denominam apóstolos hoje em dia, né? Não no sentido de que ele evangeliza, mas no sentido de que ele quer uma posição diferenciada, né? E pede para ele se justificar de alguma coisa que ele falou. Vê o que é que ele vai dizer, né? Pelo que a gente tem visto aí, principalmente na internet, né? Tem aqueles que, quando vem algum questionamento, eles assim, ou eu sou homem de Deus, ou você vai cair na cova, né? Foi essa a posição de Pedro enquanto apóstolo? Será que Pedro, imagine Pedro, né? Batizou Cornélio, aí alguém foi perguntar, tomar alguma satisfação com Pedro, Pedro diz assim, fui eu que fiz porque eu fiz, porque ou eu sou homem de Deus, ou você vai cair na cova amanhã. Será que foi isso que Pedro falou? Acho que não, pelo contrário. Pedro se colocou numa posição de humilde e se justificou, foi explicar para a igreja, né? Então vemos aqui que essa questão de autoridade, autoritária, né? De questão de se colocar acima de alguém que manda,
não é bem isso não que a palavra de Deus nos fala, né? Temos outro argumento aqui para dizer que devemos dar adoração e devoção para um apóstolo, é dizer que eles são mediadores entre Deus e os homens. Será? Ah, eu tenho que fazer a minha prece para o apóstolo tal, o São Fulano, São Ciclano, porque aí ele vai falar com Deus por mim, ele é o meu mediador, o meu intercessor. Será? Olha o que a palavra de Deus fala. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 5 e versículo 6, é assim: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, está bem claro aqui, não há 2, não há 3, não há 12 mediadores, não, há um só. Eu quero abrir um adendo aqui, abrir um parênteses, né, nesse ponto aqui, porque eu já vi um certo sacerdote, né, falando a respeito disso, né, ele reclamando, dizendo assim, olha, os evangélicos falam muito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, dizendo que só há um mediador, só que eu vou te ensinar uma coisa, crente, porque a palavra de Deus diz que Cristo é a cabeça da igreja. Então, se Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, então todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo também são parte de Jesus Cristo. Por isso eles são também mediadores. Então, quando fala aqui porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, então está dizendo que toda a igreja também é mediador. Só que essa pessoa, né, esse sacerdote, né, quando ele fala isso, ele esquece de falar a última palavra do versículo. Olha só o que diz a última palavra. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tá ok? Então, por que destaca aqui Jesus Cristo, homem? Para ficar bem claro que não é Jesus Cristo igreja, não é Jesus Cristo instituição, não é Jesus Cristo comunidade, não. É o Jesus Cristo homem. Só ele é o mediador entre Deus e os homens. Tá? Essa palavra homem aqui destaca duas coisas. Primeiramente, né, que isso que foi falado agora há pouco, né, que homem aqui, Jesus Cristo homem, é destacado homem, porque não é qualquer visão de Jesus Cristo, como ele fala, a igreja também é Jesus Cristo, né? Mas é o próprio indivíduo Jesus Cristo, né? Ele é o mediador. E segundo, é destacado aqui que é Jesus Cristo homem, para destacar na natureza humana dele. Que natureza humana foi essa? A natureza daquele que veio fisicamente ser imolado, ser sacrificado pela igreja. Então, somente esse Jesus Cristo, homem, que desceu do céu em forma de homem, que veio, que tomou uma posição de homem físico e foi fisicamente crucificado, né, entregando a sua vida pela igreja, este homem, este pode ser intercessor entre Deus e os homens, certo? Então não caia nessa conversa aí. Eu não sei se esse sacerdote falou isso por não conhecer, por esquecer de ler essa última palavra, ou então foi porque ele voluntariamente quis esconder essa palavra para manipular. Eu não posso julgar isso, eu não sei qual foi a intenção dele, mas que dos dois casos está errado. Tá? Não é Jesus Cristo igreja, é Jesus Cristo homem, o indivíduo, o ser humano. Claro, entenda que eu estou falando de Deus, né? O Cristo, Deus, que se fez em uma forma de ser humano e se fez uma forma de homem físico e foi sacrificado fisicamente. Só este, né? Até porque, gente, bem aqui em cima você vê aqui, porque há um só, não há vários, mas um só. Esse Cristo homem, só ele é mediador. Só ele é intercessor. Então vemos aqui que essa conversa de dizer que devemos devoção a alguém, a um apóstolo, como se chama, aos santos daquela época, né? Porque eles fazem milagre, caiu por terra. Porque eles são autoridade, também cai por terra. E porque eles são mediadores de Deus com os homens, também cai por terra. Nenhuma dessas posições é bíblica, né? Então temos aqui, todas elas estão biblicamente erradas, não condiz com as escrituras. Aí vamos voltar aqui, né? Essas ideias aqui, temos aqui as três ideias que nós já vimos que biblicamente não concorda com as escrituras. Então, no caso aqui da primeira, ele não é uma hierarquia, mas uma atividade de evangelizar as pessoas. Isso sim é o significado de apóstolo. O segundo ponto diz assim, são apenas 12 os apóstolos. A gente viu que não, que são todos
os que evangelizam, principalmente os 12. Né? Então, todos que evangelizam, todos que são missionários, são apóstolos também, mas há um destaque para aqueles 12 apenas, certo? Então, o destaque é apenas de serem chamados os 12. Porém, apóstolos somos todos os que evangelizam, tá? Próxima posição, a pessoa a quem devemos devoção ou até adoração. Vimos que, biblicamente, também não é bem isso, né? Na verdade, é a pessoa que adora a Deus e que leva os outros a serem servos e devotos de Deus e não de si próprios, né? Então, a função dos apóstolos não foi, em nenhum momento Pedro fala para, olha, me adorem, fui eu que fiz essa obra, olha, adorem Paulo, façam oração para Paulo, façam oração para Pedro. Em nenhum momento se fala sobre isso, né? Pelo contrário, eles evangelizam e levam as pessoas para adorarem e servirem a Deus, para orarem a Deus, né? E não para eles, para serem devotos de Deus e não deles mesmos, certo? Então, eu creio que ficou bem esclarecido para todos, né? A respeito disso, essas 3 ideias, né, que são difundidas por aí não estão bem de acordo com a palavra de Deus. Temos aqui no final essa última tela aqui nos mostra o que realmente é conforme a palavra de Deus. Agradeço a atenção de todos vocês, né? Esse vídeo eu tentei ser o mais didático possível, ser o mais claro possível, né? Para que todos entendam bem essa questão do apostolado, certo? Então fiquem todos com Deus, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas vejam também, para que mais pessoas entendam dessa forma bíblica. Observem que eu não estou aqui colocando a minha posição, o meu achismo, a minha forma de ver. Eu mostrei versículos e se vocês querem ver o contexto, leiam, anotem todos os versículos e leiam para ver se realmente é isso de que a palavra de Deus está falando. Então a autoridade aqui para falar sobre esse tema não é minha, a autoridade aqui é da palavra de Deus, certo? Então divulguem esse vídeo, fiquem todos com a santa paz de Deus e te vejo no próximo Examinando as Escrituras.